Estamos de volta com mais episódio com a Marina, falando de um assunto super necessário, a síndrome da impostora. Sim. E falando nisso, essa síndrome, quais são as consequências que elas causam em nós mulheres aí ao longo da vida? No curto, médio e longo prazo? Imagina, não tem, né? Não tem poucas, né? Mas assim, a gente dá para elencar assim várias coisas, né, que eu consigo assim falar para vocês. A primeira é que a síndrome da impostora, ela vai te custar muitas oportunidades na vida, né? Sejam oportunidades pessoais, sejam oportunidades profissionais. Então assim, muitas vezes a mulher que se sente impostora, ela perde boas oportunidades por medo, porque ela não se sente capaz, né? Vou dar um exemplo assim, do mundo corporativo, por exemplo. Poxa, surgiu uma posição de gerente para você, uma coisa grandiosa. Mas aí muitas vezes ela não vai, ou porque ela não se sente capaz, ou porque a impostora grita dentro dela, porque fala assim, mas se eu ascender a um cargo profissional mais alto, eu vou perder a minha família, eu vou me distanciar das pessoas, eu vou ficar sozinha. Então é uma pessoa que ela não se arrisca, ela vai perder oportunidades, ela vai deixar de viver muitas coisas boas. É uma pessoa que vai viver sempre com medo, vai viver sempre recolhida, vai viver só um pouquinho daquele potencial que ela tinha, porque assim, ela sempre vai acreditar que ela não era capaz. Vai viver uma vida super recolhida. Então, assim, isso é muito importante a gente falar. Não ter aquela vida que anda pra frente, sabe? Que fica ali sufocada. Eu acho, assim, isso muito triste. É uma pessoa que vai ficar sempre se comparando com os outros e vai achar que, assim, eu não sou uma pessoa muito boa, a Priscila é melhor do que eu, a Paty é melhor do que eu não vou falar porque já falaram isso antes, né? Eu não sou boa, quem sou eu para chegar e falar? Gente muito melhor do que eu, já falou sobre isso, sim, né? Sim, pessoas que são muito melhores que você. Você sempre, quem tem essa síndrome da impostora, ela vai viver sempre com aquele estigma da comparação pro resto da vida dela, porque ela sempre vai achar que todas as outras pessoas do mundo são melhores do que ela, né? E nessa comparação ela sempre perde, porque ela sempre vai se colocar para baixo. Ela sempre vai tender a colocar as pessoas num pedestal, achar que as pessoas são melhores do que ela, e aí ela não vai agir, ela não vai para a vida. Ela vai viver sempre aquela vida no morno, encolhida, porque a gente não nasceu para isso. A gente não nasceu para isso. Então assim, é muito importante a gente trazer isso, né? Viver aquela vida pequena. E a gente não nasceu pra gente viver uma vida pequena, né? Porque, como eu falei, nós somos a primeira geração aí de mulheres que nasceu para ter uma vida grande. Viver uma vida plena. A gente recebeu finalmente os direitos, né? Isso. Os direitos. De forma constitucional, de forma comportamental, né? Sim. Então, assim, a gente precisa disso para ir para a vida, né? Porque as consequências são essas, assim. Tudo que eu falo aqui para vocês, ele vai se resumir a isso, a viver uma vida ali no morno, uma vida no raso, uma vida sem emoção, uma vida sem realização, né? Porque não dá mais pra gente não acreditar na gente. A gente precisa disso, sabe? A gente precisa disso. E o quanto isso é importante e quanto isso nos deixa forte, né? Saber que a gente precisa da gente, que a gente é capaz, que a gente é inteligente. E é um trabalho que a gente tem que reafirmar todos os dias. Todos os dias. E o exercício de não se comparar com outras pessoas, ele é importante e eu acho que ele é muito desafiador, porque assim como hoje a gente tem acesso, a gente tem consciência, a gente também tem muito estímulo. Sim. Estímulo para se comparar com outras pessoas, né? No mundo que a gente vive de influenciadores digitais, de celebridades da internet, né? De conteúdo duvidoso também, né? Sim. Como é que você faz para você mesmo ser o seu parâmetro, né, de comparação? Eu posso me comparar com a Priscila de 5 anos atrás, a Priscila de 2 anos atrás. Sim. Mas não adianta eu querer me comparar com uma super celebridade, né? Com resultados completamente diferentes, estruturas de vida completamente diferentes, né? E quando você fala isso, eu lembro muito um pouco da minha história, acho que é de vocês também, né? A gente que já é 30 a mais.
Quando nós éramos mais novas, o que a gente tinha de comparação de parâmetro de sucesso? Era aquele do boyzinho lá do bairro, né? Era tudo muito restrito ali, anos 80, 90. Então, o grande exemplo de sucesso que você tinha era aquele carinha do bairro, aquela menina mais patricinha, popular e tal. Então, aqueles eram os exemplos de sucesso quando a gente se comparava com os outros, coisa de bairro. Hoje em dia, os nossos filhos, e até nós mesmos, né, porque a gente é a geração millennium, né, então a gente pegou todas as transições, a gente pegou um pouquinho de vida offline, a gente pegou vida, o né? Analógico, o analógico, a gente pegou ali a transição ali para a internet, o que a gente vive hoje. E hoje o nosso parâmetro de comparação é o que é o mundo. E hoje a gente tem isso o quê? Na tela do nosso celular ali. Então, assim, a gente tem inúmeros exemplos, e é o que você falou, exemplos sempre bem-sucedidos. Exemplos de pessoas que estão sempre solares, felizes, sorrindo, sempre. Em lugares maravilhosos. Corpos perfeitos. Corpos perfeitos, sim, que essas pessoas, e é isso que eu falo muito, né? E até quando eu falo de autoestima, mas são pessoas que elas têm um lifestyle todo voltado para isso. São pessoas que moram dentro de academia, são pessoas que recebem para estar ali, é lógico. É o trabalho delas, é um trabalho, né? É óbvio que se a gente recebesse para estar ali, tivesse os tais dos patrocínios, é lógico que a gente moraria lá dentro e aí, por óbvio, né, gente, a gente teria um corpo perfeito. Compatível com essa realidade. Compatível com essa realidade, só que assim, não é assim que funciona. Então, assim, você vê, hoje a gente tem, você tem ali 1 hora para ir na academia, depois você tem que cuidar do seu filho, depois você tem que trabalhar, você tem que fazer supermercado, você tem que fazer janta, você tem que fazer todas essas coisas. É lógico que você não vai ter aquele corpo escultural assim em 5 segundos, nunca, isso não vai acontecer, mas é isso que a rede social vende pra gente, essa ideia falsa, mas que a gente vê tantas e tantas vezes que a gente acaba acreditando que aquilo ali é verdade. E aquilo ali é o nosso mundo. E que é o padrão mundo. necessário, e que é o padrão. Se sente culpada. Sim. Nossa, eu não consegui ficar 2 horas na academia. Cara, que dia que você vai conseguir ficar 2 horas? Não vai conseguir ficar. Não vai, mas assim, mas você vê na internet que aquela influencer linda, milionária, ela ficou 2 horas. Então, automaticamente, você é um fracasso. Sim. Então, assim, isso aí num longo prazo, é o que eu falei, ele vai te prejudicando tanto, né, porque é o que eu falo, que a baixa autoestima, ela vai agindo sempre nos bastidores, porque hoje você se envenena um pouquinho, amanhã você se envenena mais um pouquinho. Né? Como um ácido, né? Sim, e aí quando você vê, você tá completamente apagada, triste, sem brilho, sem voz, sem nada, porque assim, o mundo quer que você se mantenha assim. Sim. Né? O mundo, gente, o mundo não tá aí pra colocar ninguém pra cima. A gente tem que parar com isso. É duro admitir isso, mas é verdade. Não querem que você seja inteligente, não querem que você tenha conhecimento, não querem que você seja uma pessoa que você brilhe mesmo, que você vai pra cima. O mundo não quer. Pode prestar atenção que toda vez que você tentar reagir, a gente tá falando aqui de síndrome da impostora, mas você pode falar que toda vez que você pensar em reagir, que você pensar em tentar fazer diferente, vai vir uma força contrária absurda pra tentar fazer você voltar pro mediano, sugando você pra baixo, vai tentar. A nossa vida vai ser sempre lutar contra isso, porque o tempo todo vão falar que a gente não é suficiente, que você não é capaz, que você tem uma chancela para você viver o quê? Sempre na mediana, sempre no raso, sempre ali no morninho. No superficial. No superficial, sim. E Má, eu sei que a gente já falou disso, né, na outra temporada que você teve com a gente já falou, né, esse é o nosso 3º episódio, né, dessa nova conversa. Por que é importante falar abertamente sobre síndrome da impostora, sobre autoestima, não só num podcast como esse, mas sei lá, nas escolas, nas rodas de amigos, nas empresas, nas relações, nas empresas. Principalmente. Traz uma luz aqui pra gente. Ai, Pri, eu adorei essa pergunta. Porque, assim, é importante a gente falar, porque eu acredito muito nisso. Quando a gente fala, a gente cura. A gente só promove a cura quando a gente fala. A gente só resolve um problema quando a gente percebe que esse problema existe, quando a gente toma conhecimento desse problema. E a gente traz luz para ele. Então, assim, é importante a gente falar, porque a gente precisa trazer luz ao problema.
E quando a gente discute ele de uma forma sadia, madura, respeitosa, quando eu chego para vocês e eu falo assim, olha, para vocês, para todas as mulheres, os homens também que estão nos assistindo, porque eles também sofrem disso, e é o que eu falo, diferente da gente, até pior do que a gente, porque eles não são incentivados a falar de jeito nenhum sobre isso. A rigidez foi muito maior foi muito maior para eles. Então, assim, eu nunca coloco assim, os homens são os grandes vilões por tudo que nós mulheres passaram. Não, eu não coloco isso. Eles também sofrem, eles também fazem parte disso, porque eles sofrem calados, né? Não é à toa que, infelizmente, às vezes quando você tem índices aí de suicídio, né, a taxa é muito maior entre eles do que em nós, né? Eles sofrem de outras doenças também, muito mais com alcoolismo do que nós, mulheres, sofremos. Mas tudo isso porque emoções que foram reprimidas, porque eles foram forçados a isso também. Desde pequenos, né? Então você quebrou sua perna jogando futebol, dane-se, levanta, vai lá e continua jogando. Você apanhou na rua, então você vai bater também, porque se você voltar para casa e você falar para mim que você apanhou, você vai apanhar aqui. Ainda mais. E ainda você vai apanhar ainda mais. Então, assim, eles foram forçados. E não é que eles não têm a sensibilidade deles também, eles também têm. Só que isso sempre foi ensinado a eles o quê? Fica quieto. É a clássica frase, homem não chora. Homem não chora, e muitas outras coisas. Sim, porque eles também passaram e passam ainda por coisas muito tristes, e diferentemente de nós, eles não são encorajados a falar. Então, quando eu tenho oportunidade, né, que vocês me deram, e eu vou ser sempre grata, de chegar aqui, nesse podcast, falar para as mulheres, falar para eles também. Falar assim, gente, não são só vocês que sofrem isso, né? Todos nós sofremos porque nós somos humanos. E a gente, fazendo isso, a gente consegue curar, porque a gente traz luz ao problema. A gente pode também convidar os homens a falarem sobre isso também, né? Trazê-los para o debate também, trazê-los junto com a gente, né? Porque eu sei que eles têm muito também a agregar, né? E assim como nós, eles também pensam, eles também têm um coração, né? Então eles precisam disso também, a gente precisa trazê-los também para o debate. E para as mulheres é aquilo que eu falei, a gente poder falar, cara, não é só a gente, não é um problema só nosso, né? Identificação, olha tudo que a gente passou, olha a construção histórica disso, mas hoje nós estamos aqui. E a gente pode falar, como eu falei no episódio anterior, hoje é seguro falar. A gente pode falar, a gente não vai ser mais punido se a gente falar. A gente não vai para a fogueira. Hoje a gente tem oportunidade de se curar para a gente poder curar as gerações futuras. E os próprios homens também falando sobre isso, trazendo isso aqui, a gente tem oportunidade de construir um movimento novo dentro da humanidade. Um movimento que tem mais empatia, que tem mais amor, mais respeito. E que a gente pode, sim, juntos mudar essa história. A gente pode mudar. Quando a gente traz luz a todos esses problemas, a gente consegue, sim, mudar a realidade que a gente Colocar vive. uma lanterninha em cima deles, né? Colocar, sim, para que eles também falem. Eu acho isso muito importante, porque autoestima não é só de mulher. Não, né? Não é de todos nós, são emoções nossas. Autoestima, síndrome do impostor que eles também sofrem. Tá lá no topo, né? Tá da lá hierarquia no topo das necessidades. Exatamente, né? A necessidade humana nossa, é necessidade humana deles também. Sim. E trazê-los também para falar sobre isso. Olha só, o movimento não é... Cara, ninguém vai chegar... Eu acho que precisa a gente ainda... E eu sei que para eles a barreira do preconceito é muito grande para falar, né? Porque vão chegar, vão falar que eles são homens sensíveis demais, vão começar aquelas piadinhas, vão começar todas aquelas coisas... Desculpa que eu falo aqui, mas coisas ridículas que acontecem, né? Porque, assim, eles estão em silêncio e eles estão sufocados. A verdade é essa, eles não estão aguentando mais também. Os homens, assim, eles também estão, na sociedade, eles estão pedindo socorro e eles não sabem para quem pedir, porque eles não podem falar, porque se falar. Se falar. Aquele dedo do julgamento. Aquele dedo do julgamento, de pedir ajuda. Então, assim, a gente precisa trazer esse debate para todo mundo. Por isso que é importante a gente falar. E é por isso que eu sempre vou agradecer vocês, né? Por ser, pra gente poder estar colocando essa luz na escuridão que ainda reina, porque não somos só nós,
Não é um problema exclusivo meu, não é um problema exclusivo só de vocês. A gente precisa levar isso pra frente, gente. Precisa levar a mensagem pra frente. Má, você é extremamente necessária para esse mundo, para essas conversas. E a Paty e eu, a gente quer dedicar o nosso próximo episódio a falar mesmo sobre as soluções. Sim. Né? Como você pode ajudar, o que a gente pode fazer. Então, se você aí de casa tá curtindo a nossa conversa com a Má, o retorno da Má aqui ao Entre Manas, né? E acho que já fica aqui um convite para um próximo. Ai, meu Deus! essa fonte não conteúdo seca, para né? isso temos. Ai, gente, obrigada. Então, fiquem de olho. Quarta-feira, 12h30, vai ao ar o 4º e último episódio desse bate-papo tão fantástico. Obrigada, gente. Tchau, tchau.